Começar esse vídeo desejando a todos vocês um Feliz Natal. Sim, hoje é o Natal rubro-negro, hoje é o dia do nascimento do Messias do Flamengo. Estou falando, obviamente, de Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Então, fica aqui um beijo enorme para esse cracaço, gênio da bola, que conquistou tudo e mais um pouco com a camisa do Flamengo, que fez o Flamengo mudar de patamar, né? E que, bom, dispensa maiores palavras, dispensa maiores comentários. Ele é o rei. Então, é sempre bom celebrar o aniversário desse cara. É sempre bom saber que ele está aqui entre nós. O mundo é melhor, Zico, porque você está aqui entre nós nesse plano. Então, é sempre um prazer comemorar o aniversário do Zicão. Então, um beijo enorme para o Zico, para toda a família e para todos os rubro-negros que celebram o aniversário desse gênio da bola, tá? Bom, o Flamengo conquistou ontem a 24ª Taça Guanabara de sua história, o maior campeão de Taça Guanabara aqui no Rio de Janeiro, né? Você quer entender como que o Flamengo fez taticamente para prevalecer tanto sobre os adversários na campanha que não deixou dúvidas? Então, vem comigo nesse vídeo, vai falar um pouquinho sobre isso depois da vinheta. E aí, vamos falar de tática? Bom, antes da gente seguir, eu quero dar um recado rápido. É só pedir para você deixar o like no vídeo, que é muito importante para a gente que produz conteúdo, para esse vídeo chegar para mais gente, para esse canal se tornar mais relevante. E vou pedir também para você se inscrever no canal, tá? Praticamente metade do pessoal que assiste os vídeos aqui do canal Falando de Tática não são inscritos. Então, se inscreve aí, cara. Aciona o sininho da notificação. Vamos ajudar o canal a crescer. Dia 2 de abril, esse canal vai fazer 1 ano. Então, eu estou com a meta de chegar a 10 mil inscritos nessa data, até essa data. Então, não é uma missão muito fácil, tá? Falta um pouquinho mais de 1.000 aí. Eu estou com 8.900 inscritos, mais ou menos. Então, falta um pouquinho mais de 1.000. Não é tão simples assim no canal que ainda está crescendo, mas eu conto com a ajuda de vocês. Espalha aí o canal, pega o link do canal, espalha nos seus grupos de WhatsApp, fala, pô, vamos lá conhecer o canal Falando de Tática. O Rafa fala de tática sobre o Flamengo com um pouco mais de profundidade. A gente aqui respeita o jogo, respeita os atletas, respeita todo mundo, né? E procura fazer um trabalho aqui de bastante conteúdo, quase que diário para vocês. Então, dá essa força. Vamos chegar aí, vamos fazer esse mutirão da inscrição. Fechado? Vamos contar um pouquinho a história de como o Flamengo se tornou até um time mais sólido e como que o Flamengo prevaleceu, né, nessa Taça Guanabara taticamente e foi dominante nessa campanha aí para levantar essa taça, que é simbólica, mas tem o seu valor, obviamente. Então, vamos lá, vamos olhar para como que o Flamengo taticamente se comportou para ser um time tão forte. Bom, então o Tite começou a temporada com o De La Cruz aqui como esse falso ponta, como esse meia que vai partir de uma posição mais à ponta, né, e vai flutuar para dentro do campo, né? Então, essa foi a formação inicial que o Tite tentou buscar com o De La Cruz aqui, no papel que fazia o Luiz Araújo, só que um jogador diferente, com características diferentes, e o Flamengo com uma forma de atacar bem diferente do que tentava fazer em 23, né? Tentou fazer em 24, algo que diferente do que fazia em 23. E aí, quando o Flamengo começava a progredir, a gente via muito isso aqui, né? Naquele momento ali em que o Tite tentava esse tipo de forma de construir, né? A saída com os três, com o Ayrton Lucas mais preso, o Varela mais adiantado, dando amplitude de um lado, Cebolinha do outro, e o De La Cruz chegando aqui mais próximo do Arrascaeta, do Gerson, do Pulgar, para potencializar esses 4 jogadores, que são 4 jogadores muito talentosos de meio campo, para tentar fazer com que eles conectassem mais e pudessem achar passes rápidos para que o Flamengo tivesse uma forma de construir mais por dentro, mais com passes curtos, mais associativa, né? Essa era a ideia, de potencializar esses 4 jogadores. Quando o Flamengo avançava mais no campo de jogo, a ideia era ter esses caras ali um pouco mais pelo lado esquerdo, centro do campo e lado esquerdo, né? Pesar aquele setor do campo ali que está destacado, o De La Cruz aí como também está destacado, né? Próximo de Pulgar, de Arrascaeta, bem pelo centro do campo, né? Só que isso gerou um problema, né? O Flamengo ficou vulnerável, a gente vai lembrar do jogo contra o Vasco, o Flamengo deixou muito espaço nessa região do campo aqui, né? O Varela ficou muito vulnerável, né? No caso do jogo contra o Vasco, foi o Wesley. Então a gente viu isso aqui acontecer bastante aqui. O De La Cruz tendo que percorrer uma distância muito grande, uma zona muito grande do campo, para poder vir fazer esse papel aqui de fazer essa dobra de marcação com o lateral, né? Era o Wesley no jogo contra o Vasco. A gente viu o Piton, em algumas situações, conseguir ficar em 1 contra 1, conseguir achar cruzamentos para o Verratti. O Vasco quase fez gol nesse tipo de situação, né? O Léo Pereira tirou bola em cima da linha, muito por conta disso. Havia ali uma vulnerabilidade, havia ali algo a ser corrigido. E aí, o que o Tite fez? Deixou o De La Cruz um pouco mais posicionado. Eu acho bacana isso no Tite, porque ele detecta o problema e resolve. A gente vê muitas vezes, por exemplo, com o São Paulo, alguns problemas acontecerem e seguirem acontecendo, seguirem se repetindo, né? Então,
no caso do Tite, eu acho bacana que ele, a sua comissão, né, detectam o que não está funcionando e vão mexer rapidamente. Isso realmente tem que ser exaltado, né? E aí ele passou a tentar trazer um pouquinho mais o Arrascaeta aqui para trabalhar com o De La Cruz. Moveu o Arrascaeta de um lado para o outro do campo para poder fazer esses triângulos. No caso do lado direito, era esse triângulo aqui com o De La Cruz e com o Varela. E aí o De La Cruz não precisava se deslocar tanto para o meio. Com o De La Cruz não se deslocando tanto assim para o meio, ficando um pouquinho mais posicionado aqui desse lado direito, era mais fácil para ele baixar aqui nessa segunda linha de marcação, quando o Flamengo está em bloco médio, está em bloco baixo, fechar aqui mais próximo do Varela, do lateral direito, e estar aqui nesse posicionamento que vocês estão vendo aqui na tela, no 4-4-2, né? Então, ele facilitou um pouco as coisas, tornou as coisas um pouco mais simples, né? Mudou ali a dinâmica e tornou o time um pouco mais sólido. Tanto é que no jogo seguinte, no jogo do Botafogo, o Flamengo já sofre muito menos. O Flamengo teve uma chance ali com o Tiquinho, que foi um cruzamento espetacular do Hugo, muito mérito do Hugo, que cruzou uma bola de trivela. O Tiquinho também atacou o espaço na hora certa e achou ali a finalização. Depois teve mais uma bola ali que o Botafogo achou um cruzamento da profundidade ali, o Júnior Santos tentou dar um tapa e não fez mais nada, né? O Flamengo foi muito mais sólido defensivamente contra o Botafogo do que contra o Vasco, por conta dessa mexida que o Tite fez. E aí o time realmente passou a ser muito mais sólido, né? E é claro que depois, na sequência, outras coisas aconteceram, a gente vai falar sobre isso já já. Aqui, a formação de um bloco alto, né? Que para mim deu certo desde o início do ano. Eu falei sobre isso no jogo contra o Audax, né? Desde o jogo contra o Audax, desde a estreia, eu falei, o Flamengo mudou a estrutura de bloco alto. O Flamengo que deixava muitas vezes o Pedro sozinho para cuidar de dois zagueiros, do goleiro, ficava correndo igual uma barata tonta ali, tentando cuidar de vários atletas, de vários adversários ao mesmo tempo. O Tite coloca o Arrascaeta mais próximo do Pedro e faz essa estrutura aqui de 4-1-3-2 com os dois pontas e mais o meia, né? Aqui já está o De La Cruz, porque agora já é o De La Cruz que está fazendo esse papel. No início do ano era o Gerson, mas agora é o De La Cruz aqui com o Luiz Araújo, com o Cebolinha, fazendo essa segunda linha ali. E o Pulgar ficando um pouco mais atrás ali para poder cobrir alguns espaços, né? Aqui a gente está vendo aqui esse 4-1-3-2, né? Aqui ainda com o Gerson, né? O De La Cruz fazendo esse papel pelo lado direito, né? No lugar do Luiz Araújo. E aqui de novo, contra o Botafogo também, a mesma estrutura, né? Do 4-1-3-2, que tem dado muito certo. O que é legal nessa estrutura do 4-1-3-2, né? Ela é muito híbrida. O que eu quero dizer com isso? Você pode fazer uma marcação mais zonal, você pode fazer uma marcação mais individual, ou seja, você sobe os extremos, você encaixa os extremos nos laterais, encaixa os dois mais avançados, né? O Pedro e o Arrasca, nos zagueiros, encaixa o Gerson no volante adversário, faz uma marcação individual ali no pressing, né? E pode fazer individual. Você pode fazer mais zonal, como eu já falei, e pode fazer uma marcação mista também, ou seja, você encaixa o Gerson no volante adversário, você encaixa um extremo individual no lateral, quando o lateral tiver com posse de bola, e o resto faz zonal. Então, dá muito para mexer com isso, né? E tem dado muito certo. O Flamengo muito bem no bloco alto, incomodando muito os seus adversários, obrigou os três principais adversários, né? Os três times grandes, né? Tanto o Botafogo quanto o Vasco quanto o Fluminense, a depois de 20, 25 minutos, depois da parada técnica, né? Para ser mais preciso, a mudarem a sua forma de atacar e desistirem muitas vezes de construírem por baixo e começarem a dar chutão, né? Sinal claro de que o bloco alto funcionava e deixava os adversários muito desconfortáveis, né? Então, aqui a gente está olhando para essa zona do campo que fica um pouco vulnerável nesse sistema de 4-1-3-2, né? O que tem que ser feito para que isso seja minimizado, né? Para que o Flamengo não sofra por conta desse espaço aí que fica vulnerável nessa estrutura de 4-1-3-2. Lembrando que todas as estruturas defensivas, seja em bloco médio, bloco alto, bloco baixo, apresentam algum tipo de vulnerabilidade, tá? Antes que alguém venha dizer assim, mas então se essa estrutura ela dá espaço, por que está usando? Todas as estruturas dão algum espaço. Então, o que você precisa fazer é gerar dinâmicas, gerar situações para que você minimize esses possíveis espaços que as estruturas eventualmente possam ofertar aos adversários. O que o Flamengo faz aqui? Salta muita pressão com os laterais, né? Então, quando a bola vem nessa zona aqui, o Ayrton Lucas salta a pressão, tem muita liberdade para saltar essa pressão aqui. E do outro lado é a mesma coisa. Quando a bola vem rodar aqui do lado direito, o Varela também faz esse movimento. E com isso o Flamengo incomoda muito os adversários, deixa os adversários muito desconfortáveis, com muita dificuldade para avançar no campo de jogo. Tá? A gente está vendo aqui no jogo contra o Fluminense, isso funcionou muito bem, muito bem. O Fluminense tentava sair jogando, o Flamengo subia os laterais, saltava pressão, né? E deixava o Fluminense bastante desconfortável, com dificuldade para progredir em algumas situações. Aqui a gente está vendo o Varela aqui, que o Varela já tem isso muito no jogo dele, o Ayrton já não tem tanto, a gente vai ver o Ayrton aqui já colado aqui também, ó, no adversário. O Ayrton já não tem tanto isso. O Ayrton, na minha forma de ver, nunca foi um atleta que teve tanta facilidade para correr para frente. A gente sempre viu o Ayrton correndo muito para trás. Ele é um cara que recupera muito bem as costas, muito veloz, mas o Tite conseguiu aí, a comissão técnica do Tite também, conseguiu
imputar na cabeça do Ayrton, trabalhar isso nele, né? Mostrando em vídeo, provavelmente trabalhando em campo no dia a dia. E o Ayrton passou a fazer isso bem, tem feito isso muito bem. Muito legal observar essa mudança aí do Ayrton conseguindo saltar a pressão muito bem, muito bacana, tá? Aqui a gente já está vendo a estrutura de 4-4-2 que o Flamengo usa em bloco médio, então o Pedro e o Arrasca são esses caras mais adiantados dessa dupla, tanto no bloco alto, no 4-1-3-2, esse 2 é composto por Pedro e Arrascaeta, e aqui no 4-4-2 também do bloco médio e bloco baixo, também é composto por esses dois atletas, né? Então eles são essa dupla aí, sempre que o Flamengo está defendendo, eles fazem esse primeiro combate, né? Seja em bloco alto, seja em bloco médio, seja em bloco baixo. E aí, eles têm feito bastante esse trabalho aqui de 2 contra 1, né? Tem melhorado muito, né, sem bola, né? Isso dá para perceber claramente. O Pedro faz ontem um gol no Madureira porque está atento, porque está ligado no jogo ali, bota a cabeça na bola, né? A bola não bateu nele por acaso, ele estava muito ligado, ele intercepta de fato aquela bola, ele tem uma ação de interceptação ali e faz aquele gol ali, todo construído por ele mesmo, por ter interceptado, por ter feito o balão no goleiro, e aí é recurso técnico, ele é muito craque. Mas aqui, voltando para essa situação aqui, o Pedro Arrasca, de fato, evoluindo demais aqui nessa questão defensiva, nesse sem bola, fazendo muitas vezes esse 2 contra 1 aqui, jogo contra o Fluminense. Primeiro tempo a gente viu, agora o segundo tempo de novo também, ele conseguindo fazer o 2 contra 1, retomando a posse de bola, esvaziando o jogo do adversário, tirando o posse do adversário, tirando o volume de jogo do adversário, deixando o adversário sem confiança para progredir, para tentar um passe mais difícil. Isso é muito importante, tá bom? Aqui o trabalho defensivo também do Arrasca em bloco baixo, em correr para trás, em ser um cara muito ativo, né? Nesse tipo de movimento aqui. O Fluminense, por exemplo, que usou bastante esse lado esquerdo, seu lado esquerdo de ataque, lado direito de defesa do Flamengo, usava bastante jogadores por ali, né? E o Arrascaeta vinha fazer esse papel, ajudando o Luiz Araújo, ajudando o Varela, estando presente ali, correndo para trás, sendo muito intenso na marcação. Teve um papel muito importante ali, o Arrascaeta. Já aqui, o De La Cruz já não estava mais aqui nessa zona, né? Aqui, o De La Cruz já atuando como um volante, como esse meio ali, nesse tripé de meio, na base da jogada, que também potencializou demais o time do Flamengo, né? Ele deu mais liberdade para o Ayrton Lucas poder avançar. No caso do jogo de ontem, o Vinha também, né? Ele tem potencializado seus companheiros a partir desse posicionamento e tem potencializado até o Flamengo atacando também. Aqui a forma como o Flamengo corre para trás, né? Isso também é muito importante de ser exaltado, de ser apontado, porque o time, quando não consegue pressionar pós-perda, e é normal que o time algumas vezes não consiga fazer essa pressão pós-perda, né? Nem sempre vai conseguir retomar essa posse de bola rapidamente. Quando não consegue, quando o time adversário consegue trocar passes, consegue avançar, o time rapidamente corre para trás. Vocês podem olhar aí nessa imagem, o perfilamento corporal dos atletas, né? Já correndo para trás, já concentrados em fazer esse movimento de recuperar as costas para não deixar o adversário progredir e ficar em superioridade numérica. O Flamengo sempre, quando corre para trás, está em superioridade numérica, né? Não se deixa ficar em inferioridade, né? Então aqui tem um 6 contra 4, aqui também um 5 contra 4 para frente da área, muito protegida contra Volta Redonda, aqui um 7 contra 5 contra o Audax, já lá na estreia. Então o time fecha muito o centro do campo, consegue proteger bem essa área vital do campo e está sempre em superioridade numérica. Aqui no jogo contra o Fluminense, as coberturas, né? Sempre que o Fluminense ia progredindo ali pelo lado, o Flamengo em superioridade numérica e sempre com alguém na cobertura, né? A gente está vendo aí destacado aí o Ayrton Lucas, né? Então, isso é muito importante, né? No jogo de posição, a gente chama isso de terceiro homem defensivo, né? Você tem 2 jogadores ali e mais um terceiro, né? Aqui nesse caso você tem 4 jogadores ali em volta da zona da bola, próximo da zona da bola, e esse 5º jogador fazendo cobertura é o Ayrton, o Tite trabalhando muito bem isso e tornando o Flamengo mais sólido defensivamente também por conta disso, tá? Gente, falei muito de aspectos defensivos, foquei mais na parte defensiva porque realmente chama atenção, né? O Flamengo é o time que dominou aí defensivamente, tomou um gol e não foi nem com o time do Tite, né? O time do Flamengo conseguiu aí uma campanha em que fez 23 gols, só sofreu um gol. E como eu falei, esse gol foi sofrido com o time do Mário Jorge, com a garotada. O time do Tite não sofreu nenhum gol, né? O Rossi tá aí invicto aí. As 7 partidas que ele entrou em campo, ele não tomou gol. Então, é importante a gente falar sobre isso, essa dominância do Flamengo. Não perdeu nenhum jogo, né? Não perdeu nenhum jogo. Teve 3 empates, 2 desses empates também com a garotada, né? Um empate só com o time do Tite, com o jogo contra o Vasco, que teve a chance de ganhar o jogo, né? Apesar de ter quase sofrido gols, teve a chance de ganhar o jogo também naquele pênalti do Gabriel ali no finalzinho do jogo. Então, o Flamengo dominante, muito por conta de tudo isso que eu já trouxe aqui, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre aspectos mais ofensivos num próximo vídeo, tá? Esse vídeo já está comprido, então a gente falou um pouquinho mais de aspectos defensivos aqui, abordou algumas questões ofensivas, mas foi mais focado na defesa, que realmente é algo que a gente precisa falar, precisa louvar, porque é impressionante
O time não tomou gol, o time está 9 jogos sem tomar gol, está um jogo de bater um recorde histórico, de empatar um recorde histórico aí do time do Zico lá do final dos anos 70, que por duas vezes, né, ficou 10 jogos seguidos sem sofrer gol. Então, o time está aí realmente muito sólido, muito consistente, muito equilibrado, desempenhando bem em todas as fases e submomentos do jogo, ou seja, sobe bem o bloco, marca bem o bloco médio, o bloco baixo, muito bem nas transições defensivas, nas transições ofensivas também, conseguindo contra-atacar, né? Quando o espaço aparece, ataca em velocidade, também conseguindo atacar bem em ataque posicional, roda a bola, acha o espaço, né? Consegue atacar de forma diferente. É isso que eu vou abordar no próximo vídeo aqui com vocês, como esse time tem sido um pouco mais versátil ofensivamente, né? Muita gente fala que o Flamengo tinha dificuldade de criar, mas pô, a gente está falando de 23 gols, disparado o melhor ataque dessa fase aí da Taça Guanabara, dessa fase de pontos corridos. Então, não dá muito para a gente questionar a forma como o time tem sido bastante versátil na forma de chegar na baliza do adversário. Vou falar sobre isso melhor no próximo vídeo. Fechado? Então é isso. Eu quero agradecer vocês mais uma vez aqui pela audiência. Estou vendo que eu tenho conseguido atingir muita gente em relação ao número de inscritos do canal. Então, eu tenho pouco menos de 9 mil inscritos, mas os vídeos têm batido 7, 8, 9 mil, 10 mil, 12 mil, né? Muitas vezes superando até o número de inscritos do canal. Até por isso que eu peço para vocês se inscreverem, né? Porque tem muito vídeo que está passando, o número de visualizações está passando o número de inscritos. Então, é sinal de que a bolha está crescendo, estou conseguindo atingir muita gente, mas que eu preciso de mais inscritos para a gente poder crescer mais aí. Ativa o sininho também da notificação para você não ficar por fora de nada, tá? A gente traz conteúdos aqui quase que diariamente, com muita profundidade sobre o jogo. Esses vídeos todos aqui dão muito trabalho para a gente poder fazer, né? Apresentações, escolha de vídeo, edição de vídeo, apresentações de PowerPoint aqui para trazer para vocês, estudo, né? Reassistir o jogo, né? Poder reobservar aqui o que acontece no campo de jogo. Então, peço essa ajuda aí de vocês para a gente poder espalhar essa palavra aí, de um olhar um pouquinho mais profundo para o jogo, né? Que é sempre bacana. Quando a gente conhece um pouco mais sobre o jogo, a gente tem uma relação mais saudável com o nosso clube, com o jogo de uma forma geral, e desfruta mais. Fechado? Aquele abraço, até o próximo vídeo. E eu